Está dentro do Café com Música, o programa do Rádio Clube de Angra, e desde o início da edição de hoje, 22 de abril, que tinha sido aqui prometida uma entrevista que de facto vai ser aquela conversa que acontece sempre que abrimos a porta para entrar gente boa, e hoje não poderia ser outro adjetivo. Estamos aqui na presença do Sr. Rui Castro, que vem como presidente da direção da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, e queremos conhecer esta academia e também a pessoa que está agora com os destinos da mesma nas mãos. Bom dia, Sr. Rui. Bom dia. Obrigado pelo convite, é um enorme gosto de estar aqui. Eu é que estou muito feliz por estar aqui connosco. Já sei que amanhã foi corrida para si, não é? Hoje é mesmo o dia da celebração dos 22 anos desta academia e, portanto, 22 anos já há uma história muito bonita para ser contada. Gostaria que começássemos por aí. Exato, fazemos hoje 22 anos, exatamente no dia 22, portanto é a data feliz da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira. E a nossa academia tem realmente alguns acontecimentos que nos orgulhamos e que honra as academias de bacalhau do mundo. Temos tido um percurso muito agradável, um percurso que, como já disse, que nos honra a todos e que tem contribuído exatamente para os fins a que foram fundadas e criadas as academias do bacalhau, que é principalmente para fins solidários. Nós, as Academias de Bacalhau do Mundo, regem-se por 3 pilares fundamentais, que são a Portugalidade, a amizade e a solidariedade. Portugalidade porque foi criada fora de Portugal por um grupo de portugueses na África do Sul no dia 10 de junho de 1968, foi criada a primeira Academia do Bacalhau, exatamente por imigrantes que se reuniam para um franco convívio, para comerem, e então todas as vezes que se reuniam para matar as saudades de Portugal, comiam bacalhau. Até que surgiu a ideia de criar uma academia, a Academia do Bacalhau, e daí até aproveitar para reunir alguns fundos para ajudar pessoas que tinham algumas necessidades. Portanto, daí vem a Portugalidade, começou de fora para dentro. A amizade vem exatamente desse grupo de pessoas que eram todos amigos. A amizade, e como foi criado para fins solidários, também veio depois o nosso principal pilar, que é a solidariedade. Algumas pessoas até nos perguntam e nos confundem, e que em vez de academia nos chamam confraria. Ok. Portanto, não é o nosso propósito, não somos uma confraria. Isto só para diferenciar, as confrarias têm o seu mérito, claro que sim, para preservar um determinado produto e até divulgá-lo, e tem o seu mérito que nós todos sabemos que é fundamental para preservar até alguns produtos para a posterioridade. Nós somos uma academia que não estamos para divulgar o bacalhau, embora o bacalhau seja o nosso prato todas as vezes que nos reunimos. O nosso fim é mesmo solidário. E por isso mesmo é tão bonito. Mas para se ter e se fundar uma academia é preciso que se seja apadrinhado, não é? Pode explicar-nos como é que este processo vem de Portugal continental, antes da África, e chega aqui à Ilha Terceira? Chega à Ilha Terceira, e a nossa vontade é expandir, e já vamos falar disso daqui a pouco. Mas foi criado na África do Sul, e por incrível que pareça, a primeira academia criada em Portugal foi na Ilha da Madeira. Portanto, a Academia do Bacalhau da Ilha da Madeira foi a primeira criada em território português. E sim, tem que ser apadrinhada por outra academia, como aconteceu connosco. Portanto, a Academia do Bacalhau da Ilha Terceira foi apadrinhada pela Academia do Bacalhau de São Miguel. Depois tem que cumprir um ritual de reuniões, de sessões de trabalho, onde se elaboram atas dessas reuniões mensais, até que há um congresso mundial anualmente, e quando está pronto e a funcionar bem pelos propósitos da Academia, a cumprir todas as regras do nosso regulamento e dos nossos estatutos, levamos à aprovação e a fundação da Academia ao Congresso para a aprovação, e então sim, aí é fundada a Academia do Bacalhau.
E então agora surge aqui, neste processo de apadrinhamento, a Ilha de São Jorge. O que é que nos pode contar sobre isso? É um processo e uma iniciativa que nos orgulha, porque quando esta direção, que eu tenho a honra e o prazer de encabeçar, de gente boa, trabalhadora e que cumpre os propósitos das academias, era nosso intento apadrinhar a criação de uma academia noutra ilha do Grupo Central. Fizemos alguns contactos até que surgiu a oportunidade de fazer ou fundar a Academia do Bacalhau na Ilha de São Jorge. Já fizemos 2 sessões de trabalho. Fizemos a primeira em março, que contou com a presença de 46 pessoas, 12 das quais da Ilha Terceira. Deslocámos lá a nossa direção e o Presidente da Assembleia Geral para esse pontapé de saída, digamos assim. E agora no mês de abril já fizemos lá a sessão de trabalho, foi só um elemento da direção para acompanhar os trabalhos e vamos continuar a fazer assim até setembro. E depois tivemos a presença de 54 pessoas, enchemos uma vez mais o restaurante, está a ser um sucesso, as pessoas estão a gostar e esperamos agora no Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, que este ano vai ter lugar na Serra da Estrela, levarmos lá a aprovação da fundação da Academia de Bacalhau da Ilha de São Jorge e, como já disse, era um intento desta direção e que estamos na iminência de o conseguir. E ainda bem, parabéns por isso. Os compadres e as comadres que nos estejam a ouvir sabem perfeitamente, quando fala de sessão de trabalho, o que é que está a dizer. Quanto aos leigos na matéria, o que é uma sessão de trabalho numa academia? Uma sessão de trabalho é a reunião mensal que nós fazemos ou o jantar mensal que nós fazemos. Na Academia de Bacalhau da Ilha Terceira tem o nome de sessão de trabalho. Noutras academias é o jantar, mensal, noutras ainda o jantar solidário, porque cada um adota o nome que entende para as suas reuniões mensais. Quanto a o nome de sessão de trabalho, acho que está muito bem batizado. Eu também penso que sim. Porque é mesmo uma sessão de trabalho, onde nós trabalhamos para recolher fundos entre os nossos compadres e as nossas comadres e os convidados que levamos lá, para os nossos fins solidários, para aquilo que nós entendemos e para os pedidos que nos chegam. É de facto uma ideia muito inteligente, se me permite a minha humilde opinião, juntar à volta da mesa pessoas que também vão trabalhar, porque é um trabalho feito por gosto, não é? E dentro, num ambiente de convívio, depois tudo vai fluindo muito melhor. E já agora também soube recentemente que, por exemplo, comissões de festas, sabe que as comissões de festas das freguesias dão sempre algum trabalho e têm sempre uma dificuldade comum, que é conseguir reunir pessoas para estabelecer os objetivos e as concretizações. E há já quem faça assim, combinar um almoço ou um jantar para que ali se possam resolver coisas importantes. Eu penso que é uma saída. A nossa academia está a fazer agora 22 anos e sempre se pautou pelas suas reuniões mensais para recolha de fundos. Nessas sessões de trabalho, aquilo funciona assim: cada sessão de trabalho, nós, compadres e comadres, pagamos um X, todos por igual. A função da direção é selecionar um determinado número de restaurantes variados para irmos mensalmente a cada mês a um restaurante diferente, onde o restaurante é avaliado pelos compadres e pelas comadres, a entrada, a sopa, o prato, sobremesa, o vinho e o serviço. Depois, consoante essa classificação que introduzimos na nossa base de dados, com a ponderação já tudo ponderado, dá-nos a média anual da satisfação dos nossos compadres. E o restaurante que ganha é o primeiro que vamos no ano seguinte. E entregamos uma recordaçãozinha, que normalmente é um bacalhau em madeira, para porem na sua parede, em que tiveram lá a Academia do Bacalhau.
Depois nós, durante essa sessão de trabalho, o remanescente, como ia dizendo, entre aquilo que nós pagamos e o preço acordado com o restaurante, reverte para os nossos fins solidários. Assim como durante a sessão fazemos leilões, fazemos no aniversário e no Natal costumamos ter uma rifa em que este ano não vai fugir à regra. Agora nossa sessão de trabalho é no dia 26. Vamos ter uma rifa em que o primeiro prémio, por exemplo, é uma televisão grande, boa, é oferecida pela Expert, do nosso compadre, também compadre, Luís Vasco Cunha, e assim dentro da academia os nossos compadres, nossas comadres que estão ligados a um ramo de comércio costumam nos ajudar com prémios para essas rifas, para alguns leilões, e é assim que vamos conseguindo os nossos intentos. Muito bem, intentos que revertem então para fins de solidariedade. Há algum que tenha enchido as medidas a nível de satisfação pessoal depois de elaborados estes trabalhos, feitos estes esforços, que tenha revertido a favor de alguém ou de alguma associação que vos tenha enchido de maior satisfação? Nós temos tido, e quando digo nós, refiro-me sempre a nós, direção da Academia de Bacalhau, independentemente da direção que já teve. Okay. Portanto, os meus colegas, os meus antecessores, quando digo nós, refiro-me à Academia do Bacalhau no seu todo, desde o princípio, não é? Incluindo as direções anteriores que nos antecederam. Já tivemos e já escrevemos algumas, como eu costumo dizer, algumas páginas douradas na nossa Academia. Numa data anterior, que ainda a direção era presidida pelo nosso compadre Francisco Aquilino, na comemoração do nosso 20º aniversário, entregámos 20 mil euros em bens a todas as instituições de solidariedade social, lares de idosos, todas da ilha. Portanto, camas articuladas, cadeiras de rodas, colchões ortopédicos, canadianas, cadeirões, tudo o que fomos de encontro às necessidades que essas instituições nos fizeram chegar. É claro, como é impossível atender a tudo, distribuímos o mal pelas aldeias, o pouco que tínhamos, que eram os 20 mil euros, distribuímos pelas instituições de maneira que todas tivessem alguma coisa doada por nós. Depois temos tido também algumas situações pontuais de ajudas que nos pedem, que nos fazem chegar, normalmente para colaborarmos com outras instituições, como a Liga dos Amigos do Hospital, a Cáritas. Portanto, algum pedido de alguém que uma dessas instituições não consegue atender, dividimos, cada um dá um pouco e temos resolvido situações de carência muito importantes. Uma preocupação nossa é fazer chegar esse donativo realmente a quem precisa. Em parceria com essas instituições, normalmente já fizeram cruzamentos de dados, de maneira que já aferiram a verdadeira necessidade da pessoa. Quando isso não acontece, nós temos uma comissão, que chamamos a Comissão Filantrópica, em que a pessoa dá uma autorização para a consulta de dados e nós aferimos da necessidade dessas pessoas. E já entregamos vários óculos, próteses dentárias, várias coisas. Já ajudamos até um estudante a pagar uma mensalidade de uma estadia no continente devido ao atraso do recebimento da bolsa. Tinha recebido uma ordem de despejo do quarto que ocupava, porque a família não conseguia pagar se não fosse a bolsa. Chegou-nos esse pedido através de professores, nós pagamos, e também já há alguns anos para cá patrocinamos um rastreio oftalmológico a uma determinada faixa etária dos alunos da escola Francisco Cornelas da Câmara da Praia da Vitória. Sensivelmente, cada rastreio tem-nos custado à volta de 1.100 euros. Portanto, e é para isso que nós nos reunimos, a comer bom bacalhau, a beber um bom vinho, mas também sempre com a preocupação de angariar fundos para estas situações que nos chegam.
É uma excelente iniciativa, sem dúvida. E agora, porque o nosso tempo vai correndo, como se fosse água por entre os dedos, vamos então falar da celebração. Parece que há aqui qualquer coisa que distingue qualquer outra celebração. No vosso aniversário há o lançamento de um selo. E mais? Sim, nós iniciamos hoje as comemorações do nosso 22º aniversário e vamos ter hoje na nossa sede uma iniciativa em que, mais uma vez, para chamar os nossos compadres e as nossas comadres à sede, para que conheçam a sede. E então o que vamos ter é o lançamento de um selo personalizado com o logótipo da Academia de Bacalhau de Ilha Terceira. Vamos ter também o lançamento de um postal com o mesmo logótipo, com a mensagem alusiva às Academias de Bacalhau do Mundo, e também pedimos, que foi assim mesmo, foi um pedido aos CTT para que nos patrocinassem um carimbo comemorativo deste dia, do lançamento do primeiro dia de circulação deste selo e deste postal, em que nos foi concedido esse pedido. Portanto, fizeram-nos a oferta desse carimbo, e então hoje vai ser a apresentação do selo, do carimbo e do postal alusivo à Academia de Bacalhau de Ilha Terceira. Lancei um desafio também ao Núcleo Filatélico de Ilha Terceira, do qual também faço parte. Juntamos o útil ao agradável e lancei um desafio para que fizessem uma recolha entre os colecionadores aqui do Núcleo Filatélico de material filatélico, colecionável, ligado ao bacalhau, à faina do bacalhau em Portugal. E recolheu-se muito material, bom material. Temos postais lindíssimos, temos inclusive um selo em ouro alusivo ao bacalhau, e o Núcleo Filatélico tem essa expressão que também vai ser inaugurada hoje na Academia do Bacalhau, na sede da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira, um trabalho excelente de recolha do Núcleo Filatélico da Ilha Terceira, mais concretamente também de uma nossa comadre, Maria de Lourdes Freitas, em que recolheram esse material filatélico e que vai estar a partir de hoje em exposição na sede da nossa Academia. Deve ser uma exposição bonita de se ver. Já agora, para quem não sabe, onde é que fica situada a vossa sede? A nossa sede é na Rua Nova, na Conceição, na antiga escola primária da Conceição, ali em frente à polícia. Estamos lá, tem o nosso símbolo à porta. Portanto, hoje, a partir das 20 horas, vamos estar lá com essa atividade. Algum dos ouvintes que queira aparecer é bem-vindo, tanto para o lançamento do selo como para visitar a exposição filatélica que vamos ter alusiva à pesca do bacalhau. Muito bem, estamos então todos convidados, e da minha parte, da parte do Rádio Clube de Angra, e certamente também a ser porta-voz dos nossos ouvintes, desejar-vos as maiores felicidades daqui para a frente, neste dia de festa e com esta nobre missão da Portugalidade, da amizade e da solidariedade. Que palavras lindas que estão sempre presentes nas vossas sessões de trabalho. Sr. Rui Castro, muito obrigada, e que continue à frente dos destinos desta direção, para que cada vez mais as iniciativas boas possam surgir da sua parte, de quem está também a acompanhá-lo, e às comadres e aos compadres também a nossa gratidão por estarem atentos aos problemas da nossa sociedade. Pronto, eu queria só agradecer a oportunidade que me deram de falar um bocadinho sobre a Academia de Bacalhau de Ilha Terceira. Foi um gosto estar aqui e pronto, dizer que, embora seja a cara e, neste caso, a voz da direção da Academia de Bacalhau de Ilha Terceira, tem sido um trabalho de equipa, de uma verdadeira equipa de trabalho, e temos conseguido os nossos intentos por isso mesmo, porque é uma equipa a trabalhar com a colaboração e a assiduidade dos nossos compadres e das nossas comadres, que sem eles, é claro que o nosso trabalho também não valeria nada. Portanto, obrigado a todos, sobretudo, obrigado por me ter convidado para estar aqui hoje. Obrigado e um bem-aja.